Fala pessoal, eu sou o Daniel do Taberna Geek e o vídeo de hoje é uma análise, uma explicação desses episódios finais de Vikings. Se você não assistiu essa temporada final, eu peço para que você volte lá, assista a temporada com tranquilidade e depois você vem aqui assistir esse vídeo para não correr risco de você pegar aí algum spoiler. E já deixando claro que serão 2 vídeos, essa é a análise aí da primeira parte, os 5 primeiros episódios, e depois, provavelmente amanhã, eu devo soltar a segunda parte, analisando aí os 5 episódios finais. Então é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada, porque esse segundo vídeo o pau vai comer, porque é onde que rolou as mortes, teve algumas coisas que eu achei interessante, algumas coisas não, e será tudo comentado, né? Então assim, já fica aqui nesse vídeo até o final, já se inscreve, se prepara. Também já vou estar deixando o meu Instagram aqui e o Instagram do canal para você aí tirar uma foto, jogar lá nos stories e marcar a gente, que eu vou estar compartilhando todo mundo, né? Então bora lá pro vídeo falar sobre esses 5 primeiros episódios finais nessa parte 1 dessa análise. Some of us will perish for a Viking. Death is a bliss. Don't be afraid. I'm still alive, huh? What took you so long? O primeiro acontecimento que marcou essa temporada e proporcionou um dos melhores episódios da série foi a morte do Bjorn. Eu vi diversos comentários como o Bjorn morreu cedo demais, não deveriam ter matado o personagem, mas não faz muito sentido esse apego, pois o arco do Bjorn já tinha sido finalizado há muito tempo, visto que ele participou de praticamente todos os eventos da série e ainda conseguiu ter suas sagas contadas. Se deixam o Bjorn vivo, seria bem ilógico, pelo fato dele ter sido atingido gravemente e ter pouca chance de se safar dessa situação. Além disso, voltando à questão dele ter sua história finalizada, deixar o personagem vivo ia ser perca de tempo porque não tinha outros caminhos para o Bjorn seguir. Mas mesmo assim poderiam guardar a morte dele para o final, o Bjorn das sagas morre de velhice. Se isso acontece, a gente teria cenas de um Bjorn capenga ocupando espaço de outros eventos que seriam mais interessantes. Além do mais, deixar um personagem desse porte morrer de velhice é jogar todo um trabalho fora. O ponto principal do retorno do Bjorn no início é que fortalece a ideia de um herói, um homem que justifica os seus feitos. E a última vez que levantaram esse ambiente na série foi quando Ragnar ainda estava vivo. Algo que o Bjorn fez foi forjar a sua morte, e isso fica claro com a visita do rei Hakon ao Oleg, onde ele jura lealdade ao mesmo, e essa cena trouxe 2 interpretações por minha parte. O Bjorn pode ter fingido sua morte ao Hakon para que ele propagasse essa notícia, ou fez o plano junto desse rei, onde o Hakon se sacrifica ao contar essa mentira para o Oleg. Mentira que trouxe novos ânimos aos Rus, que fizeram um ataque precipitado. A morte do Bjorn foi gigantesca porque tinha um grande propósito por trás. Quando Ragnar morreu, ele fez uma manobra para que, após sua morte, seus filhos o vingassem e dominassem a Inglaterra, um propósito maior que a sua vida. E a grandiosidade do Bjorn também vem desse meio, onde ele se sacrifica por seu país em defesa do legado do seu pai, do seu legado. Quando ele ressurge em cima do seu cavalo, os Rus sentem medo, pois visualizam uma espécie de um milagre. Bjorn recebe as flechas em seu peito e se mantém imóvel, dando ênfase ao seu apelido Ironside. Seu nome foi tão grande que ele consegue mobilizar todos em seu país, de crianças a agricultores, earls e jarls, todos unidos sobre uma bandeira e um herói. Por fim, temos um dos momentos que eu me arrepiei, que foi o Hvitserk recitando o Krakumal, poema nórdico que também foi recitado por Ragnar em sua morte. A partir daí, Bjorn Ironside é eternizado em uma colina, que, segundo as sagas dessa figura, ele realmente é enterrado em um monte. A diferença é que na série ele fica na Noruega, enquanto na história ele foi enterrado onde se localiza a Suécia. Então a morte do Bjorn, além de emblemática, ela também tem sua referência retirada das sagas. Aí existe aquele questionamento: o Bjorn foi maior que o Ragnar? Quando o criador da série aborda isso, acaba faltando na percepção dos fãs a perspectiva diferencial entre maior e melhor. O Ragnar é o melhor, é o personagem sólido, carismático, mas em questão de grandeza o Bjorn pode fazer páreo, já que ele participou de praticamente todas as incursões feitas pelo pai, foi o homem que viajou para o lugar mais distante que o seu povo jamais tinha ido, além de ser líder do grande exército e o líder que conseguiu reunir o seu povo em uma só bandeira contra o ataque russo. Então existe uma grandiosidade na história do Bjorn que muitas vezes é omitida por conta de alguns erros cometidos por ele. Erros que o próprio Ragnar
também teve em sua vida. O segundo episódio esfria muitas coisas, até porque foi um episódio mais político. Com a morte do Bjorn, abre-se um espaço em Kattegat, que é disputado por Ingrid e Gunhild, ambas motivadas por uma ambição constante do Erik, que, visualizando uma das duas no poder, para ele era uma grande oportunidade de ser um homem que pelo menos aqueceria a cama delas. Esse episódio que focou nesse trio que ficaram responsáveis pelo pacato arco de Kattegat tiveram suas intenções e personalidades reveladas, onde Ingrid saiu de uma ex-escrava aproveitadora para uma mulher astuta e de habilidades, além de Erik como um homem ambicioso e traiçoeiro, tirando um pouco daquela ideia de salvador do Bjorn para um carrasco pronto para tomar decisões suspeitas. Essas intrigas também resvalaram no enredo da Islândia, onde o Kjertil se revela, mostra suas intenções bem perigosas. Nesse episódio temos uma cena interessante da Gunhild tendo visões de guerreiros do passado no salão, confirmando sua premissa de que a Era de Ouro dos Vikings estava acabando. Em Rus, Oleg começa a surtar e toma decisões de matar seus chefes do exército, uma decisão tanto quanto precipitada, pois essas ações levam sua queda no futuro. E claro, não poderia deixar de falar do relacionamento entre Ivar e Katja, a princesa que lembrava a Freydis, e que fez a pipa do Ivar subir. Aquela ali tinha os macetes, né? Desde o início foi dada a ideia de que o Ivar era impotente por causa de sua doença, mas sempre via aquilo como uma baixa autoestima, como dizem, uma falta de confiança no seu taco, até porque em sua juventude ele via seus irmãos se deitar com as mulheres, até mesmo o Sigurd com aquele cabelo dele lá do Chitãozinho Chororó, e isso atingia ele fortemente, porque pensava que tal rejeição vinha por causa de seus problemas na perna, sempre isso lhe causava um desconforto por achar que sua deficiência seria zombada. Então, a Katja ganha a confiança do aleijado e faz o garoto sair do 0 a 0. Pelo menos ele pode falar que lá em Valhalla, lá que ele não morreu virgem, né? No episódio seguinte, vemos aquela surra que o Hvitserk dá no Ivar e mostra a evolução do personagem nessa temporada, onde ele detém o controle da sua vida e ganha autonomia. Um dos maiores arrependimentos do Hvitserk deve ser não ter feito isso antes, né? Uma cena que foi muito engraçada, a meu ver, e vou comentar aqui, é da Tove das crianças no mar. Até cheguei a comentar no Instagram que ela sai com um bebê e uma menininha em alto mar. E qual que é a chance, né, disso dar errado? O engraçado é que o bebê não dá uma febre, uma pneumonia, é realmente o bebê viking forjado, né, no ódio. E vemos também a morte da Asa, onde eu enxerguei um significado. O primeiro deles é que Vikings não se omitiu em mostrar uma probabilidade que era grande de uma criança morrer em uma incursão em alto mar. E o segundo ponto é a questão das crenças, onde a menina acredita fortemente na presença de um ser mitológico relatado pela mãe. Voltando em outro contexto, na escola ouvimos falar dos portugueses que temiam navegar até as Américas, pois acreditavam que havia uma borda com precipício, tem gente que acredita até hoje, além de monstros horripilantes no mar e histórias que foram propagadas como uma verdade absoluta. E a Asa, mesmo sendo criança, ouvindo a ideia de uma serpente gigante no mar, projetou em sua mente uma lenda como verídica em meio à tempestade. E o que matou não foi a tal serpente, né? E sim uma crença, uma ilusão que gerou na mente dela. Voltando para Kattegat, temos o retorno do Harald, algo que eu esperava que iria acontecer, pois estava rolando a eleição e o Harald estava desaparecido, do tipo, onde que esse cara tá, velho? E ele deve ir retomar para pegar seus direitos de volta. E isso aconteceu. Sem dúvidas, ele foi um dos personagens com o melhor desenvolvimento dessa temporada. E para quem não entendeu a fuga do Harald, alguns Rus são de origem nórdica, possuíam muitos vikings, né, que iam para suas terras em busca de oportunidades, e Skane era um deles. Visto a oportunidade de salvar um rei e garantir um bom posto, ele liberta o Harald. E também tem uma curiosidade interessante, é que o ator do Skane, na verdade, é um jogador de hóquei. Olha que bacana. E como ia dizendo, esse retorno do Harald foi bem interessante, pois ele se demonstrou uma outra pessoa, apesar de suas ambições e discursos mais do que persuasivos. O Harald entendeu que as coisas não funcionam com ele tomando tudo à força, mas sim perguntando e pedindo primeiro. Seguindo essa lógica, ele consegue armar aí um casamento com a Ingrid e a Gunhild, que é compreensível a aceitação por parte das duas, né? Até porque você perder um posto de rainha e voltar para uma realidade de qualidade menor, ninguém quer. Eu creio que você do outro lado também não queria. Então, nesse casamento, temos a morte de Gunhild
onde ela prova seu amor ao Bjorn, como eu falei anteriormente. Muitos acabaram revelando suas intenções e as da Gunhild foram mais manipuladas pelo Eric do que sua real vontade durante um tempo. A morte dela faz referência à atriz da personagem. Para quem não sabe, na vida real ela foi uma nadadora olímpica, por isso existiu essa ideia da Gunhild de nadar para Valhalla e ir de encontro aí ao Bjorn. Muito foda essa morte dela, achei fantástico essa ideia. E para finalizar, temos a união de Igor com seu tio Dir, que conseguem dominar Kiev. Um ponto interessante é que Oleg disse ao seu conselho que Dir cairia do castelo com a flecha atirada por Igor, sendo o profeta. E sua morte acontece desse mesmo modo, onde Igor o atinge com a flecha. O Oleg estava em um estado muito louco, imaginando uma crucificação como aconteceu com Jesus. Dessa atuação eu parabenizo aí ao ator russo Danila, que apesar desse arco em russo não ser tão necessário ao meu ver, pelo menos podemos aproveitar esse show de atuação que ele deu em seu trabalho. Nesse fim, temos o Ivar se tornando pai, e essa ação ficou clara para mim que essa última temporada foi uma grande preparação para os enredos que serão desenvolvidos do spin-off Vikings Valhalla. Como a nova série irá se passar 100 anos após os acontecimentos da original, então provavelmente teremos um enredo reservado para Ross, onde veremos a descendência de Ivar talvez ser um ponto importante para ser explorado. Até porque existiu um rei norueguês chamado Harald Hardrada, e esse homem, antes de se tornar rei, ficou em exílio por 15 anos em Rus e até mesmo participando da guarda do Império Bizantino. Depois ele retorna à Noruega para reivindicar o seu direito ao trono. Harald foi considerado o último grande rei viking, então quem sabe esse filho do Ivar seja avô desse Harald ou que sua linhagem tenha contato com esse grande nome da era viking. Por isso, essa introdução de um filho do Ivar na série principal que historicamente nem existiu. Como eu citei, o enredo de Rus para mim foi um pouco desnecessário, ele poderia ser abordado na nova série e não agora. Rus serviu apenas para mudar a personalidade do Ivar e fortificar a relação dele com Hvitserk. Evidentemente, o relacionamento entre Ivar e Igor foram um dos pontos altos e positivos dessa temporada. O Ivar se via no jovem Igor como um menino indefeso, pouco amado e não compreendido. Então, ele decide guiar os passos do jovem, passando lições que talvez ele queria ter aprendido quando criança. Essa relação que basicamente era de pai e filho, ou como irmão mais velho. E também o Igor, querendo ou não, contribuiu demais para o Ivar, né? Tornando ele uma pessoa mais compreensível e complacente com o próximo. O mesmo acontece entre ele e o Hvitserk, onde ele entrega um ponto de confiança e cria uma relação amigável e não apenas por interesses. A conexão entre os dois personagens foi maravilhosa de assistir nessa temporada, tanto do Igor com o Ivar, tanto com o Ivar com o Hvitserk. Então o arco de Rus foi basicamente para isso. Mas eu achei bem desnecessário. Na segunda parte vou contar por quê, porque eu já vou até adiantar aqui, né? Na verdade, eu achei que o arco de Rus omitiu um bom arco que poderia ser desenvolvido na Inglaterra de Alfred. Eu vou comentar mais sobre isso na segunda parte. Então o vídeo foi esse, pessoal. Essa primeira parte desse vídeo é mais tranquila, assim, não tem muita coisa chocante para comentar, poucas mortes só. E o segundo vídeo que a parada vai pegar fogo, que eu vou comentar essas mortes, vou falar sobre alguns acontecimentos assim que poderiam ser alterados para melhor. Só que, assim, eu creio que foi um final aceitável e você vai entender o porquê se você assistir a parte 2 dessa explicação. Então, muito obrigado por sua visualização aqui até o final. Não se esqueça de deixar o seu like para impulsionar esse vídeo. Deixe seu comentário aqui, o que você achou desses eventos. Também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueça também de seguir aqui na tela, aqui, no meu Instagram, o perfil da página. Tira um print ou uma foto de algum trecho desse vídeo aí e marca a gente lá no Stories. Marca lá que eu vou estar repostando todo mundo. Então é isso, muito obrigado e fui!